Existe seguro de tudo. Eu tenho um cliente meu que uma vez ele falou, meu seguro esse ano saiu de graça. Faz falta um seguro, viu? O Brasil é o segundo país que mais sofre ataque cibernético. Olá pessoal, tudo bem? Danilo Catelani da FX. A gente vai iniciar mais uma conversa com um especialista. Ao meu lado tem aqui o Valdemir, CEO da FX Sistemas. Tudo bem? Olá, pessoal, tudo ótimo? Dois convidados de peso, né? Sim. E mais um assunto relevante aí, porque a gente tem trazido, né, Valdemir, informações sobre FGTS digital, leis trabalhistas. Ontem a gente recebeu aqui o Marcelo para falar sobre licitações e hoje a gente vai falar sobre seguro, né? E são todas informações relacionadas para o nosso público, né? Contadores, empresários. Sim. E para falar sobre isso, a gente está recebendo aqui o Josinei. Ele é formado em administração, empresário, corretor de seguros e de imóveis, pecuarista e proprietário da Conquista Seguros. Tudo bem? Tudo ótimo. Posso, posso chamar você de Ney? Opa, fica à vontade. Na Porque a verdade, gente se conhece por Ney, né? sim, sim. Não só você, mas todo mundo começa acostumado a chamar de Ney. Sim. Beleza. E também a Camila, Camila Gama. Ela é formada em administração também e é gerente da Conquista Seguradora. Tudo bem, Camila? Tudo bem com você? Tudo bem. Pessoal, esse é um assunto muito relevante, né? A gente vai tratar em vários pontos aqui e mais para o meio, para o final, a gente vai falar sobre a questão de contadores também, né? Como que o seguro de responsabilidade civil ele pode atender os contadores. Ney, conta um pouquinho a história da Conquista, né? Como que iniciou a empresa? Bom, já faz um tempo aí que a gente está nessa missão, né, de proteger não só pessoas, mas também o seu patrimônio, né? Uma sublime missão, né? Que a gente é apaixonado por isso, né? A gente tem muito prazer no que faz. A nossa matriz fica em Guaraçaí, mas a gente tem operação no estado do Mato Grosso, uma operação pequena no Mato Grosso do Sul, né? A gente está em cidades como Araçatuba, Mirandópolis, Valparaíso, Penápolis, Macatuba, enfim, deve ter mais Lins, né? Depois vão puxar minha orelha, é onde eu esqueci. Temos uma parceria de longa data também com o Banco Bradesco, onde a gente está em Castilho, Guaraçaí, a Pompeia, né? Pompeia. Até me esqueço, porque são alguns lugares que a gente está. Mas a gente tem essa missão, gosta muito do que faz, né? Ajudamos muito aí na questão do aculturamento do seguro, né? O Brasil é um país que tem um campo, uma seara muito grande para crescer nesse setor. Ele cresce muito, né? Até mesmo nos anos de pandemia, o setor se destacou na economia, porque o brasileiro ainda ele não tem a cultura do seguro, né? Quando a gente vai para países desenvolvidos, né? Caso da Europa, Estados Unidos, é inadmissível, né? O cidadão montar no carro e dar partida de manhã sem o carro dele estar coberto com uma apólice de seguro, né? Seja ela para o próprio veículo, seja para terceiro. E aqui no Brasil, esse dado ele subiu agorinha, tá? Mas até anos atrás era apenas 25% da frota possuía seguro, agora a gente está próximo de 35%. Então, de cada 100 carros que você vê transitar em uma rodovia dentro da cidade, apenas 35 tem seguro, né? O seguro de vida era ainda mais baixo, né? A gente falava em 4%, mas agora eu não acompanhei o último dado da Suzep, mas já está próximo de 15%. Seguro residencial era uma vergonha, eram 12%, né? Então, de cada 100 casas, apenas 12 possuía seguro. Eu até agradeço desde já a oportunidade, porque o que a gente faz aqui é formar a cultura do seguro, né? Que as pessoas possam proteger o patrimônio, possam proteger a própria vida, né? Resguardar o bem maior, né? Que é a família, de alguma eventualidade. A gente não vai entrar muito no tema de seguro de vida, mas é um tema que eu sou apaixonado também, né? Importante. E eu me permita colocar isso quando a gente fala de seguro. Eu acho que o seguro de vida é o exemplo maior, né? Eu tenho um caso que é emblemático para a gente. Numa das nossas unidades, na mesma semana faleceram dois amigos. Além de clientes, eram conhecidos, né? E a gente passou por isso porque, ah, após o sepultamento, as viúvas procuraram o escritório, né? E a gente presenciou isso, né? Uma viúva foi até lá e falou, olha, né, meu esposo tinha seguro de vida? Tinha uma pólice, não era um valor tão alto, R$ 300 mil, mas
a gente viu o quanto que essa família não trouxe o esposo de volta. Nós não estamos aqui para falar disso, né? Foi amparada. Mas o amparo que essa verba trouxe. E também veio o outro cliente, que ele possuía uma apólice de automóvel, mas ele não possuía seguro de vida. Foi oferecido, ele não quis comprar, não comprou a ideia naquele momento. E aí a gente falou, olha, infelizmente ele não tinha uma apólice, né? Então Uhum. quando você olha, né, hoje, passada isso já faz no mínimo uns 8 anos, quando você vê as famílias, né, como aquela família que tinha essa verba, ela se estruturou de uma forma melhor, né? Conseguiu pagar um estudo para os filhos, conseguiu pagar um financiamento da casa que estava em aberto, né? Então, falar de seguro, eu fico o dia todo falando aqui, mas porque a gente é apaixonado e é muito importante, né? Uhum. Você comentou aí seguro de vida, residencial, veicular, que a gente costuma ver sempre, né? Sim. Além desses seguros, quais mais existem? Seguro, existe seguro de tudo, tá? Dá pra proteger tudo que você imagina. Aham. E seguro de drone, de aeronave, de embarcação, de transporte, né? Às vezes as pessoas confundem o seguro da frota com o seguro do transporte, que são coisas diferentes, né? O seguro de transporte, ele protege o conteúdo que está sendo carregado, né? Transportado. E o da frota não, é só o caminhão mesmo. Então, assim, seguros são diversos. A gente pode citar aqui uma situação que está muito em alta, né? O seguro para o agronegócio, Sim, né? Seguro de lavoura, esse ano sendo dito aí uma quebra de safra muito grande, falta de chuva. E aí eu volto na mesma situação. Quando você pega um produtor, ele está amparado ali com a lavoura de soja dele, e aquele que não está, e a gente ofereceu para esse cliente. A gente fez reunião, conversou com esse cliente. Então, assim, tem seguro para muitas coisas, seguro para animais, seguro para risco ambiental, Uhum. e sempre, né, existe talvez ali uma questão do custo, né? Às vezes a pessoa imagina que é um custo muito alto, e quando a gente mostra para ela o valor daquela proteção versus, né, tudo aquilo que oferece, assim, de fato a pessoa fica chocada, né? Uhum. Mas é o que eu disse, a gente precisa formar a cultura do seguro. As pessoas precisam comprar essa ideia e entender que é muito difícil você conquistar algo, né? Certo. E você deixar essa situação, esse bem, esse patrimônio para eventos fortuitos, né? Sujeito a eventos fortuitos, é muito complicado e arriscado, né? Uhum. Gostaria de entrar um pouco na questão de seguro empresarial. Vou dar um exemplo aqui da FX, né? A gente tem aqui o prédio próprio e tem vários equipamentos, televisão, computador, ar-condicionado. Como é que funciona hoje para o Valdemir chegar lá na Conquista e contratar um seguro com vocês? o seguro empresarial, ele é composto, assim como o residencial, né, pelo valor do prédio e do conteúdo, né? Então, a gente fala de valor de reconstrução, desconsiderando o valor de terreno, não é o valor de venda do imóvel, né? Uhum. Então, a gente faz a cobertura básica, faz a cotação, né, da contratação da cobertura básica para reconstrução e o conteúdo para poder comprar tudo que tem dentro, novamente, para mobiliar, eletrodomésticos, todas essas coisas. Então, a gente aí tem as outras coberturas que são secundárias, que a gente chama de coberturas secundárias, que é para roubo, furto, quebra de vidro, Vendaval, vendaval, é, O raio, né? Quando o cai lá. raio está na cobertura básica. A Ah, cobertura básica, ela é para incêndio, raio, implosão. explosão, implosão, queda de aeronave, aí é tudo na cobertura básica. O que é interessante a cobertura básica é a cobertura de maior valor, Uhum. né? Me permita, Camila, Sim, assim, até para ilustrar, né? O seguro empresarial, como eu disse, não tem nenhum custo absurdo, mas varia um pouco de realidade para realidade, né? Imagina que fazer o seguro de uma fábrica de colchões, aonde tem muito inflamável. materiais ali que são inflamáveis, né? Que tem, é uma coisa, e fazer seguro de uma empresa de informática é diferente, né? De sim. uma desenvolvedora de software. E tem diferença, assim, por exemplo, a gente tem a sede própria, né? E se fosse alugado, dá alguma diferença? Porque o imóvel não é meu. Mas eu não Sim, sei se eu tivesse alugado, se eu sou obrigado, se acontecer alguma coisa, eu sou obrigado a reconstruir, né? A sim. verdade, a própria a Lei 9.509, que é a lei da locação, ela prevê isso, né? E muitos contratos de locação já tem lá a cláusula obrigatória para a contratação do seguro
No caso que a Camila A disse, que é a cobertura cobertura básica. básica, né? Uhum. Incêndio, raio, explosão, implosão. Porém, né, quando o inquilino, eu vou assim chamar, ele vai para a contratação desse seguro, geralmente ele traz as coberturas acessórias, né, que é o vendaval, que é o roubo, que é o dano elétrico, né? Não só nessa região que nós estamos aqui, mas em vários lugares do Brasil, nós temos problema com a distribuidora de energia, né? É, muita oscilação Sim. de energia. Então, assim, bate recorde em questão de dano elétrico. Só por curiosidade, né, eu gosto muito desse dado. Sempre quando eu cobro o pessoal lá do departamento de sinistro, a quantidade de sinistro, né? Porque às vezes a pessoa acha que é um evento aqui, outro ali. Nós sempre tocamos lá com 90 a 100 sinistros diariamente. Não que aconteça esses eventos todos os dias, mas assim, tem um período de indenização e sempre quando eu vou lá tem 90 sinistros, 100 sinistros em Meu aberto Deus do tocando, céu. tá? Então, e falar de seguro empresarial, né, Camilo, um negócio interessante que são assistência, né? Eu Sim. tenho um cliente meu que uma vez ele falou, ó, meu seguro esse ano saiu de graça. E a gente falou, por que de graça? Porque eu acionei a assistência, a seguradora mandou a limpeza de ar-condicionado, eu vi que vocês têm vários ar-condicionados aqui, É bom saber, hein? e aí é lógico que tem limitadores, né? Então Sim. tem que Aham. olhar, quem estiver nos assistindo sempre tem que se atentar a isso, né? Quando ele contratou uma pólice, seja com um bom corretor, seja no banco, é olhar a questão da assistência, mas tem limpeza de ar-condicionado, tem limpeza de caixa d'água, chaveiro, Eletricista. eletricista, né? Uhum. Assim, nós temos uma pessoa lá que ela fica cuidando só de assistência. Então, quase todo dia tem alguém que manda ir lá um eletricista na casa dela, né? Então, queimou algumas luminárias lá, a seguradora disponibiliza Uhum. essa assistência e a pessoa entra com a mão de obra. Então, a seguradora ela não vai dar a lâmpada, não vai dar as luminárias, ela apenas entra com a mão de obra. Sempre observando os limitadores, né? Voltando um pouquinho aqui no seguro empresarial, um assunto que está aí, você abre o LinkedIn, tá toda hora, é um incêndio lá na Cacau Show, né? Uhum. Você, Nós tivemos uma situação você é bem. prova viva aí, que passou por essa situação e sabe o E quanto que faz é difícil. falta um seguro, viu? Eu não tinha seguro na época, faz muita falta. Com Eu certeza. acho assim, nós tivemos aqui na região uma concessionária na Satuba, recentemente, tivemos em Andradina uma loja de pneus, né? Então, e tivemos em Guaraçá uns anos atrás um supermercado, né? Então, infelizmente, né, gente, o incêndio é algo catastrófico, né? Algo que pode quebrar uma empresa, Uhum. né? Não sei Sim. como é que vocês passaram por isso, mas neste momento a apólice seguro é um diferencial, né? É onde a reconstrução, eu acho que passa até por uma questão emocional e assim como no seguro de vida, uma apólice seguro, por isso que eu sou apaixonado por seguro, ela faz muito bem, né? Do empresário, para a pessoa física, no caso a gente falando de residência, né? Então E é novidade pra mim. Eu não sabia que tinha esse guarda-chuva de serviços ali que sim, você É. tinha Sim. quando contratava seguro. É sim. interessante. São coberturas, na verdade não nem coberturas, são assistências, né, que as seguradoras disponibilizam, varia de seguradora para seguradora, Sim. né? Estar sempre atento, falando ainda desse tema, na contratação ao correto enquadramento, né? Sim. A gente já viu situações aí, porque na hora da contratação você precisa deixar claro para a seguradora qual o risco que está sendo contratado, né? Então, eu gosto desse exemplo, né? Um posto de gasolina e tem um depósito de gás numa loja de conveniência, né? Então, o risco posto de gasolina é um risco já alto, mas as seguradoras aceitam. E às vezes, já pegamos lá 3 ou 4 casos que foi colocado uma loja de conveniência e tinha gaiola de gás de cozinha. Uhum. Então, maximizou o risco lá nas Sim. nuvens, né? Então, são situações que o cliente tem que observar na contratação, Uhum. né? E depois ele pode ter alguns dissabores na hora que ele precisar, né? Essa questão do enquadramento Acho que o aí, ideal é estar sempre consultando claro, o corretor ali que Sim. atende ele, né? sim. Sim, É, com certeza. É, graças a Deus, né? A SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, que é quem regulamenta todo o mercado. No Brasil tem muita coisa ruim, mas a SUSEP, né? Ela é modelo, inclusive para países de fora, né? nossa, Então, que o legal. mercado segurador hoje,
ele está muito bem arquitetado, né? Há anos a gente não escuta falar de problema financeiro com alguma seguradora, né? Aliás, as seguradoras que operam no Brasil são de nível mundial, né? Sim. Allianz, a maior Uhum. tive a oportunidade de estar na sede deles lá na Alemanha, a Tokio Marine no Japão, Liberty foi vendida agora a operação dela para o Brasil para HDI, que é outra gigante alemã, Zurich, Zurich, Suíça. Suíça. Então, assim, são grandes grupos, né? Então, é um mercado muito sólido, muito bem assentado, eu vou assim dizer. E isso na figura das seguradoras. E com os corretores, graças a Deus, os parceiros muito corretos, né? Assim, saber escolher um bom profissional, olhar a experiência. Como você disse no início, é muito produto. A gente vai falar de alguns produtos aqui e não adianta o cidadão falar que ele é especialista em tudo, Hum. né? Então, tomar muito cuidado. Tá? Nós temos seguro saúde e o corretor tem que saber de situações iguais à de um médico, né? Não tão quanto, mas muito parecida com a do médico. Uhum. Seguro de responsabilidade civil de engenharia vai preencher um questionário que você precisa de um auxílio de engenheiro civil, né? E lá, no nosso caso, a gente tem a figura dos especialistas, a gente tem pessoas que são do mercado, que estão sempre conosco ali. Quando surge isso, a gente tem esse respaldo, né? Caminho para isso. Porque é humanamente possível saber de Uhum. tudo, né? Acho que assim como na programação, Sim, deve mesma coisa. ser. Voltando ainda para o seguro empresarial, uma dificuldade que eu vejo das empresas é ter as informações dos bens adquiridos, né? Então, por exemplo, às vezes não guardou, não tem nota fiscal de tudo para comprovar que aquele bem existe, está ali na empresa. Principalmente quando ela vai contratar, né? Porque se ela abriu ali e Já vai com a intenção de já contratar, já sai, é mais fácil, né? Mas uma empresa às que já vezes a está empresa que já está aberta, consolidada ali há 20, 30 anos, e aí vai contratar um seguro, e tem equipamentos lá que, né, já faz ali 10, 5 anos que estão ali e não tem nota fiscal. Tem alguma outra forma de comprovar a existência desse bem para estar fazendo seguro? Sim, assim, tem várias seguradoras que trabalham com o ramo de seguro empresarial e residencial. Funciona também tanto no residencial quanto no empresarial essa regra. Tem seguradoras que exigem a nota fiscal e tem outras que a gente pode trabalhar com relação de bens, né? E foram feitas vistorias antes, né? Eles enviam o perito ali da seguradora para fazer a vistoria. Então existe sim, é que tem que direcionar para a seguradora o produto certo. Só complementando, isso até é meio comum, né, Camila? Às vezes a Uhum. gente visita algumas indústrias que são clientes, né? Então nós estamos falando de grandes riscos aqui. Eu me recordo de um caso recente agora, onde a empresa comprou um equipamento fora do Brasil que só a máquina custava 6 milhões, né? Então, neste caso, existe um ramo específico do seguro, que é a RD, né? Que é o seguro de equipamentos, onde você segura aquele bem, aquela máquina, Sim. sabe? Vamos imaginar nessa empresa aqui que você tem um computador e seja um servidor, por exemplo, Uhum. tá? A gente consegue fazer o seguro daquele servidor, né? Porque ele tem um valor financeiro tão alto, né? Um médico, por exemplo, eu sei desses casos que tem médicos que carregam alguns equipamentos até numa maleta, né? Uhum. Custa 200 mil, 300 mil reais. E ele é portátil, né? Então a gente tem uma linha de seguro para aquele bem específico. É um caso até interessante. Às vezes a empresa ela tem o bem e fica ali imobilizado, né? E Uhum. tem aquele bem que ele pode estar circulando de uma unidade para outra. Aí a orientação é de contratar o seguro daquela máquina em específico, daquele equipamento em específico, né? Ah, Sim, legal. porque às vezes o custo do equipamento ele já é até superior ao custo que vai ser contratado pela empresa, né, para o empresarial. O exemplo também de falar de bem imóvel, outro segmento que está crescendo de forma absurda. Tem seguradoras que vendem de forma online, né? Ali na ponta da mão. É o Uhum. seguro celular, né? É um. Até esses dias a gente teve uma contratação de um conjunto de aparelhos, porque tem aparelhos de valor elevado, né? 14, 15 mil reais, e sujeitos a risco, com seguro relativamente barato, né? Pelo que pode acontecer. Eu estou até com o Uhum. meu danificado aqui, mas tem essa situação na linha do RD também. Uhum. Tem alguma situação, por exemplo, uma empresa foi atacada por um hacker, houve roubo de dados ali, ou então pegou um vírus, e aí eu perco as informações ali do meu sistema. Existe um seguro também para isso daí? Sim,
É o seguro de riscos cibernéticos, né? É onde há um ataque ali de um hacker, ou, né, por uma falha de segurança ou até por uma invasão mesmo, né? Pode ter a segurança, mesmo assim houve a invasão, né? Que a gente sabe que Uhum. esses hackers, eles são especialistas nisso mesmo. Então, o que acontece? Existe a cobertura tanto para a empresa quanto para o terceiro. Que o terceiro é a pessoa que pode ter a perda de dados, né? Vazou os dados ali e pode causar algum constrangimento, dados sigilosos, Uhum. até na questão de quando a pessoa tem a patente de alguma coisa, sabe? Tudo isso tem cobertura para o terceiro também. E para a empresa, até no lucro cessante, que é no caso de ter uma perda de lucro ali por um período de paralisação da empresa, né, pela invasão. Cobre o vírus também. Peguei um vírus pela internet. Não, não. Deixa eu Tá. colocar esse um assunto assim. E eu fui pesquisar, né? E o Brasil é o segundo país que mais sofre ataque cibernético, Nossa, só perto dos Estados Unidos. E tem números diários dos ataques que são sofridos, né? Então, na verdade, virou uma quadrilha, virou aí crime um crime organizado. organizado. Na verdade, existem informações da polícia que o próprio crime organizado Tem Financia. um braço ali. custeia hackers, né, para que eles façam invasões e tenham participação ali na questão do suborno. Vamos lá, né? A gente às vezes vazam informações. Ano passado teve a Natura, o Einstein, que virou público ali. Mas o que que acontece? Eles estão se especializando em pequenas empresas, né? Então a história de receber um e-mail malicioso todos os dias, né? Se não for todos os dias, toda semana eu tenho um e-mail malicioso lá. E aí, né, que a pessoa que está nos assistindo aqui, ela fala, mas eu não abro, né? Mas quem garante que o seu funcionário não vai abrir, Uhum. né? E qual que é a didática do negócio? Então, eu não sou especialista em informática, né? Mas o que eu vejo é que eles têm acesso, né? Eles entram lá por um computador ao sistema da empresa. Eles ficam por um período ali observando tudo aquilo. E esses ataques são constantes e diários. Aí, num dado momento, ele faz o sequestro, né? Ele entra, derruba os usuários. Imagina lá uma farmácia. Vou ter um exemplo simples aqui, né? Então, uma Uhum. farmácia, onde o sistema dela está ali de venda, e ele vai lá e derruba o sistema da farmácia. Consequentemente, a empresa não consegue vender. Concorda? Né? Ela não consegue Sim. emitir o cupom fiscal, ela não consegue fazer as vendas ali. E passado algumas horas, vem lá infelizmente isso virou moda, né? Olha, eu estou com seus dados aqui, tomei posse do seu sistema e eu quero a coação, né? Eu quero tanto para te devolver o sistema. Uhum. E existe cobertura para isso, É tá? extorsão. A extorsão, na verdade, é a palavra correta. Sim. E aí, né? Que a gente para pensar. Neste momento, o pequeno empresário, o médio empresário, né, que precisa vender, que tem contas para pagar, porque hoje a gente é dependente de um sistema. Uhum. Ele vai se ver, né, ou ele se vê numa situação crítica, Sem né? saída. Uhum. E assim, a coisa é tão estruturada que ele tem acesso ao que você vende. Então, durante um período, ele ficou olhando seus números, ele olhou lá o que você vendeu. Ele não vai te pedir R$ 1 milhão, mas ele sabe que a sua empresa vende tanto que você vai conseguir levantar 20 mil, que você vai conseguir levantar 100 mil, que você vai levantar 50 mil. Uhum. Então, o negócio é assim, ele não vai te pedir uma grana absurda, ele vai te pedir uma grana que a empresa está capaz de pagar. É. E aí tem um relato até de uma seguradora coloca isso, que foi pago o suborno, né, A a extorsão. extorsão, e na quinta, eles não devolveram e exigiram no sábado novamente, né? Nossa. E quando as seguradoras entraram nesse segmento, ela montou um time de especialistas, né, para contingenciamento de crise, e eles vão fazer o suporte, na verdade, você imagina, porque você vai na polícia. Ah, minha farmácia não está vendendo, meu posto de gasolina não Eles tá não estão parado. preparados, né? A polícia não sabe o que fazer. Você vai no contador, você vai na empresa de informática. Uhum. Todo mundo vai tentar ali, né? Mas a seguradora, ela tem time de peso, né? Primeiro, eles vão tentar reaver o sistema, né?
E, em paralelo, eles sabem lidar com essa situação, tá? Então, existe essa cobertura de suborno, né? Aí, existe a cobertura, que é a principal, que é de lucro cessante. Veja, eu fiquei impossibilitado de vender por 10 dias. Acho que a Natura, acho que o ataque foi no mês de junho, lá para o dia 10, eles foram restabelecer o sistema lá no dia 27, né? Então ficou impossibilitado de vender 10 dias. E aí? Água, energia, aluguel, funcionário, como é que fica isso para o empresário, né? Então existe essa cobertura de lucro cessante, onde a seguradora ela vai disponibilizar, é muito sério isso, o empresário pode quebrar, né? Sim. E além de ela disponibilizar o recurso financeiro, ainda tem ali Uma uma assistência, consultoria, exatamente. Sim. preparada para estar auxiliando o empresário naquele momento. E tem uma outra cobertura que vem depois, né? Bom, eu resgatei de volta o meu sistema. E agora? Né? Como é que eu vou fazer? Né? O que precisa ser feito aqui Para não acontecer de novo. para não acontecer de novo? As medidas preventivas que eu vou ter que tomar? E também se houve algum vazamento de dados, porque aí é onde a coisa fica pior, né? Porque aí Tem um entra terceiro, né? a Sim. LGPD, né? Então, tem um Sim. exemplo que eu assisti esses dias, né? Que foi de uma loja de departamento americana, chama Target, se eu não sei pronunciar muito bem, mas o acesso se deu aonde um prestador de serviço, cadastrado, credenciado, foi fazer a limpeza dos ar-condicionados, né, dos aparelhos condicionados da empresa. E a hora que ele conectou ali o notebook, o hacker estava instalado ali, entrou na empresa e tinha dados de cartão de crédito de milhões de americanos lá. Então, imaginou o dano à imagem, que é aí onde eu quero E chegar. a multa, né? Porque quando você atinge esse mercado financeiro, dados de cartão de crédito, existe uma multa chamada multa PCI, né? Então a empresa ela é obrigada a pagar essa multa. E o seguro, ele cobre também esses custos da multa PCI. Então, trazendo assim, né, respondendo a sua pergunta sobre risco cibernético, né? É uma realidade, né? Nem as seguradoras estavam preparadas, mas, como eu disse, o Brasil é o segundo país com maior número de ataques a sistemas, né? Então, agora, desde o pequeno empresário, né, até a grande empresa, é preciso pensar nisso, né? E com o advento da LGPD, né, a gente é responsável pelas informações pessoais, né? Tem Sim, uma situação. Então, se eu estou sobre a guarda da documentação do Valdemir, e essa documentação ela é exposta, com certeza ele vai vir para cima da nossa empresa e eu vou ter que responder por isso, né? sim. E aí entraria uma outra situação, que é o seguro de responsabilidade civil, que a gente pode até falar um pouco mais para frente, mas é algo para se pensar, né? É algo que o empresário precisa estar atento a isso aí. Sim. Porque com o advento da LGPD houve o aumento, né, das procuras das demandas judiciais por responsabilizar essa empresa, né? Então há uma grande demanda, né, desse seguro, só que as pessoas precisam se conscientizar disso, né? Sim. A LGPD começou, teve gente que nem se importou muito com isso, Sim. mas tá valendo. Tem, Sim, tem empresas que a gente fecha contrato e tem os termos lá que a gente tem que assinar junto com elas, né? É. Principalmente em empresas de maior porte. Pequena e micro empresa às vezes não tem ali, mas empresa de maior porte você tem o termo que você assina junto com a empresa hoje. Sim. Se responsabilizando das informações. Essa questão do cyber aí, eu fico pensando que, infelizmente, né? Cada vez mais, talvez o mercado do bairro, né? Talvez a oficina ou a farmácia, pode ter lá o gênio de informática do mal, né? Que vai querer, que se tornou mais uma espécie de crime, né? sim, Então eu vou lá, eu bloqueio lá o mercado, o cara deixa de vender, vai começar a vender, você nota, tudo bem, mas por quantos dias, o que vai acontecer com aquilo, os riscos perante o fisco, né? Então a ideia do seguro cyber é o quê? Primeiro, ter um departamento de crise para poder ajudar ele a rever o sistema e tomar medidas ali para sanar aquilo. Segundo, cobrir o lucro cessante, né? Porque as contas não vão deixar de chegar. Assim como lá no incêndio, voltando ao Sim. seguro empresarial, a cobertura de lucro cessante é importantíssima, né? Porque o quanto, não sei, você pode até responder quanto tempo levou para se readequar, quanto tempo ficou parado para
para que começasse a operar de novo, né? Foi num momento que a gente estava em home office, né? Então, foi um pouco mais fácil. A gente, alguns equipamentos que não, que tem a gente ali que estava ali na empresa perdeu, né? O servidor perdeu, mas a gente conseguiu rapidamente, e até pelo nosso ramo, né, tecnologia, se fosse talvez uma empresa que não é de tecnologia, teria mais dificuldade, né? Então todo mundo aqui é rato de computador, né? Então dá o seu jeito ali, né? Uma empresa talvez com outra atividade teria mais dificuldade. Eu Sim. lembro desse mercado que eu dei exemplo aí que a gente idealizou, né? Demorou-se um bom período para eles voltarem a operar. E quando voltou a operar, né? Que o seguro ele cobre, como a Camila disse, o prédio e o conteúdo, né? Então o conteúdo seria as mercadorias ali. Mas um fato que eu nunca vou esquecer é que eles fizeram a limpeza, né? Pintaram o mercado, reorganizaram, compraram o que tinha que comprar, tiraram as mercadorias que foram danificadas. E tinha mercadoria que estava no depósito que aparentemente não tinha sofrido nada. E aí ele relatou para mim, né, depois de indenizado, a gente teve que aumentar a verba de indenização, porque o pessoal levava o arroz, e a hora que a dona de casa ia cozinhar o arroz, tinha gosto de fuligem. Então, a embalagem estava perfeita, não danificada, mas a fuligem ali, né, Pegou no aquela alimento. fumaça pegou no alimento, e até um dado que eu sempre trago assim nas conversas, porque a gente não sabe até onde isso vai, né? E poderia ter ido com o vizinho, né? Enfim, E aí tem a responsabilidade civil, né? exato. Que a gente não comentou, mas no seguro empresarial, no residencial, tem responsabilidade civil. Então, pegou fogo aqui e aí atingiu a casa do vizinho, tem a cobertura da responsabilidade civil. Camila, já que você tocou no responsabilidade civil, é um tema que a gente gostaria de iniciar agora, para trazer informações para médicos, advogados, contadores, engenheiros, para saber como é que funciona. Mas antes de entrar, pessoal, a gente está em busca aí do 1000º inscrito no canal. Então, vai lá, se inscreve no canal, dá o like também, dá essa moral pra gente, valeu? E eu vou fazer essa pergunta pro Ney. Ney, como é que funciona o seguro de responsabilidade civil? Então, assim, a responsabilidade civil, ela está atrelada, né, ao Código Civil Brasileiro. Porque é dali que saem todas essas situações de responsabilidade civil, né? Então, lá no artigo 186, ele diz que qualquer pessoa, né, ou pessoa jurídica ou pessoa física que causar qualquer prejuízo, né, a alguém, seja por ação ou omissão, causa o que eles chamam lá de um delito, né? Não é, na verdade, não é nem um delito, mas ele comete uma falta, né? A palavra Uhum. não é bem essa, mas comete uma situação. E lá num artigo um pouco mais para frente, ele vai dizer que a pessoa que cometeu é obrigada a repará-lo, né? Uhum. Em um outro artigo, que é o mais pesado, né? Ele diz que a pessoa que cometeu essa falta, ela pode, até o patrimônio dela entra em jogo aí para ressarcir aquele que foi lesado, né? Uhum. Então vamos lá. Então quando eu causo algo a alguém, né, seja por uma ação ou por uma omissão, ou seja, eu deixei de fazer algo, eu sou penalizado por aquilo, correto? E o Código Civil diz que eu tenho que reparar aquela situação. Vamos trazer um seguro de automóvel, né? Quando eu bato num veículo de um terceiro, né? E esse veículo terceiro estava em plenas condições, estava rodando. Eu sou obrigado a reparar o veículo do terceiro, Uhum. né? Então, se eu tiver uma apólice de seguro, a apólice de seguro que vai cuidar desse reparo. Quando eu não tenho apólice de seguro e essa pessoa promove uma ação contra mim, eu posso responder, inclusive, com o meu patrimônio. Uhum. E é aqui que está algo muito louco, né? Que é a questão que a gente sempre orienta os empresários, que a gente sabe o quanto que é difícil, né? Para a pessoa conquistar as coisas, construir algo, né? E de repente, por uma situação ali alheia à vontade dele, ele coloca tudo isso em jogo, né? Então, falando aí para o contador, para o médico, para o advogado, nós somos humanos, né? Somos passivos de erro, né? Ninguém quer errar. E aí já um outro tema que o seguro de responsabilidade civil, ele não cobre os atos dolosos, né? Ou Sim. seja, com intenção de cometer o erro. Uhum. Mas ele cobre os atos culposos, que é o que a lei chama, né?
a culpa, né? Eu não tive a intenção de lhe prejudicar, mas aconteceu. E eu sou responsável por isso. Imagina um contador que deixa de entregar uma obrigação, né, para a Receita, seja para qualquer órgão aí, e causa lá um prejuízo para a empresa que ele faz a contabilidade, né? Isso é comum, gente, tá? Isso aí que eu estou falando aqui, não sei como é que isso é tratado no mercado, no mundo dos contadores, mas a gente sabe que há uma incidência grande disso, de erros, né? Esse erro, o contador pode falar, eu sou bom, eu não erro, mas o funcionário dele pode errar, Uhum. né? E o Código Civil diz que ele é responsável pelos Pela... funcionários, pelos prepostos, né? Esse é o termo que coloca lá. Uhum. Então ele cometeu um erro, ele deixou de entregar uma obrigação, né? E veio uma multa, né? E essa multa causa um prejuízo. Porque assim, nós temos exemplos de multas vultuosas, né? Imagina que, sei lá, vou fazer um exemplo aqui, não é muito a minha área, mas ele está calculando ali a alíquota de um determinado produto, né? Uhum. De maneira errônea, por 10 anos, né? Então, ela é descoberto isso, a Receita vem, autua a empresa, né? Imagina que Uhum. ela deixou de pagar R$ 10.000 por mês, né? E são 120 meses, são 1.200.000. Qual a empresa hoje que tem a condição de pagar isso? Ou eu pergunto, qual o contador que estaria preparado para uma situação dessa? Sem contar multas e juros e tudo mais, que cobre também as multas e juros. E tem multa que é por faturamento, né? E é faturamento anual, né? Então, às Uhum. vezes, eu faturo lá R$ 100.000 mês, R$ 200.000 mês, meu faturamento anual é 2 milhões, e aí, de repente, vai uma multa ali de 5, de 10% do meu Sim. faturamento Ah, anual. e assim, o que a gente fala, né, quando a gente faz uma visita para esses profissionais, é um custo tão baixo e é um problema, né? Ninguém está alheio a esse risco aí. Sim. E aí acontece uma situação dessa, veja só, que a empresa foi autuada, né? Ele vai processar o contador ali, o contador vai ter que se explicar, e aí o contador começa a responder com a casa que ele lutou tanto para construir, né? Com o dinheiro que ele tem na conta da empresa. Uma das primeiras coisas que os advogados pedem é o bloqueio do Bacen. E lá, talvez naquele dia, é o dia de pagar. A gente acabou de fazer o pagamento da folha de pagamento, né? Imagina um escritório, que eu acho que empresa de serviço representam lá 50% da despesa do escritório de contabilidade, ele tem o dinheiro dele bloqueado, Retido. Uhum. né, ali. Então, é muito sério isso, né? E o seguro de responsabilidade civil, ele vem para trazer essa tranquilidade, né? Então, deixou de entregar uma obrigação, fez alguma situação ali à vontade, né, que causou um prejuízo, como o próprio Código Civil diz, né? Seja por ação ou omissão. Não foi doloso, né? Foi culposo, o seguro está para amparar nesse sentido. Uhum. Outro custo, uma cobertura que o seguro cobre também é as despesas com advogado, né? Porque esse contador, ele vai ter que contratar um profissional para defender ele. Uhum. Sim. Já começou o custo ali. Se ele for condenado, ele vai ter que pagar a indenização. Outra situação, o dano à imagem, né? Por quê? Imagina o prejuízo que ele pode, quando ele causa essa situação ao terceiro, na empresa, a notícia vai circular. Olha, meu contador fez isso, aconteceu aquilo, né? Ele está errado, ele está culpado. E talvez ele pode ter uma debandada de clientes em virtude disso. A gente não sabe a gravidade disso aí. Uhum. E aí o seguro é tão interessante, né, Camila? Que ele tem uma verba para desgaste de imagem, né? Sim. Uma assessoria de imprensa, para ele gravar vídeos e se retratando, colocando a versão real ali da história, Uhum. fazer todo um trabalho de comunicação para amenizar o estrago. O estrago já aconteceu. Isso a gente está falando do contador, mas isso seria para o profissional que fizer o seguro. Um médico que fizer um seguro, ele vai ter essas mesmas condições ali. Sim, na área médica isso ainda é muito, assim, eu não vou falar importante, é essencial. O médico não deveria trabalhar sem o seguro de responsabilidade civil. Por quê? Ele tá, principalmente cirurgião, né? Ele tá ali todos os dias correndo risco.
né? É uma incerteza muito grande, né? Exatamente, ele trabalhando com a vida da outra pessoa, né? Um erro médico, uma negligência, porque o médico ele responde por negligência, imprudência, imperícia, né? Não é só o erro médico. E até ele sofrer um processo, até o final desse processo, para ele comprovar que ele não tinha culpa, a seguradora até assume esse processo, né? O advogado faz a defesa e tudo mais. Na verdade, assim, nós temos eventos, né, sinistros na área médica. Eu tenho até um caso de um escritório nosso no Mato Grosso, onde o paciente ele reclama do médico uma indenização milionária, né? O médico ele se defende, ele diz que ele não errou, tanto é que a seguradora, inclusive, se eu não me engano, é a Mafre, ela está assistindo aquilo ali, né? Porque ele, olha, eu não errei, né? Não. Porque assim, na medicina eles não podem prometer o resultado em certas especialidades, né? Eu não posso prometer que eu vou te curar, né? Você vai fazer o possível. Agora tem situações que são mais sensíveis, né? Que é por exemplo, o cirurgião plástico. Ele sim Sim. faz uma promessa e ele tem que entregar aquele resultado. Então, a não entrega daquele resultado, a verdade, o maior nível de ações, ele está sempre ali no segmento de cirurgias plásticas, né? De procedimentos nesse sentido. Mas pode ser para o dentista, né? Ele pode cometer erros ali, e a gente já tem casos de indenização de dentistas. Engenheiro, né? O engenheiro vai fazer o projeto lá da sua casa, e ele tem uma viga, tem um lance lá para colocar, e ele especifica ali de forma errada, faz os cálculos errados ali, em vez de colocar um ferro de uma espessura, coloca um ferro de uma espessura menor, e aí a casa, ou aquela parte da casa é danificada, né? E aí, como é que fica, né? Então, hoje, infelizmente, quase que tudo é judicializado. Então, como a Camila disse, todo profissional, né? Eu tenho seguro de responsabilidade civil para corretor de seguros, que a gente não está sujeito ao erro, né? E se eu errar, o meu cliente ele vai falar, opa, pera lá, eu fiz o seguro com você, né? E aí, como é que a gente... Até falando nisso daí, por exemplo, você tem um empresário, um contador, um médico, se indispôs ali com um colaborador, manda embora, sai e na maldade, ou seja, o colaborador teve a intenção ali de cometer alguma coisa, né? Cobre? Algumas seguradoras, elas dão essa possibilidade, né? Até para o próprio contador, voltando um pouquinho aí, né? Que é uma sabotagem, a gente chama no Sim. meio, né? Então, se foi a lei ou a vontade do contador, né? Foi feito de forma de sabotagem mesmo. Ele já, por exemplo, né, tinha dado o aviso prévio para ele queria prejudicar a empresa. Então, tem seguradoras que existem essa cobertura assim, de responsabilidade civil. Uhum. Avançando um pouco, a responsabilidade civil ela não está presa somente no meio empresarial, né? No meio profissional, seja para engenheiro, médico, contador. Até nós temos muitos casos de residência, né? Aonde você vai fazer uma obra lá na sua casa e, né, tem um exemplo clássico aí que você mora num prédio e cai um vaso na cabeça de alguém na calçada, Uhum. né? Você cometeu um prejuízo àquela pessoa, você tem que arcar com aquilo ali. O seu cachorro escapou, atravessou a rua e foi lá e mordeu uma criança, né? Uhum. Você tem que responder por aquilo ali. E aí o RC ele vai entrando, a responsabilidade civil ela vai entrando nas apólices de seguro residencial, ela vai entrando nas apólices de seguro empresarial. Nós temos exemplo, né, Camila, na responsabilidade civil das operações, tivemos acho que alguns casos já no escritório, e é a oficina mecânica que suspende o seu carro, né? E acaba caindo o carro ali de cima, acontecendo alguma situação. E Uhum. aí o mecânico, o dono da oficina, liga, olha, e aí, tem cobertura? Não tem? Então, a cobertura que ampara isso é a responsabilidade civil, se ele tiver contratada, né? E tem algumas coberturas no residencial, né, até que o Ney citou, que são muito interessantes, que muita gente não sabe que existe, né? Então, o seu filho pega uma bola e quebra o vidro do vizinho. Se você tiver seguro residencial com responsabilidade civil contratada, ele faz o reparo do vidro do vizinho.
né? E você responde, né, civilmente por aquilo. Se o seu filho derruba uma prateleira no mercado lá, uma exposição e quebra um monte de vidro, também dá para É, amparar pelo seguro residencial na responsabilidade civil. uma situação Que assim legal. que é clássica no nosso meio é a responsabilidade civil para hotéis. Porque a legislação diz que tudo que acontecer no ambiente do hotel, o hotel é responsabilizado. Então veja só, uma criança caiu dentro da piscina do hotel e acontece algo, o hotel é responsabilizado, porque ele deveria estar demarcado ali, deveria ter ali um guarda-corpo. Né? Um maluco pega e empurra o outro da escada e esse vem a óbito ou quebra uma perna, o hotel também é responsabilizado. Então, o seguro educacional, né, Camila, que também é algo que as escolas têm contratado muito. Veja, quando você deixa o seu filho lá, ele está sob a tutela da escola e criança pode acontecer situações ali, né? Sim. Então, um empurrou o outro, né? Caiu, machucou, Caiu no parquinho. caiu no parquinho. Então, a responsabilidade civil, ela é É importantíssima, né? abrangente, né? Ela é abrangente, tem que ser muito bem contratada, né? Volto a dizer, procure um bom corretor, né? Que vai te assessorar, que vai te ajudar nisso aí. Mas ela ampara o profissional, né? Em vários segmentos. A responsabilidade civil para eventos, né? Sim. É onde, né? Isso é uma modalidade que a gente vende bastante, que é um show, né? Então, o promotor de show, ou a prefeitura, ou vai ter uma região muito agrícola, vai ter uma festa do peão, né? Então, e se acontecer algo ali dentro? Houver uma briga, né? E machucar alguém, a arquibancada cair, Com o próprio peão. o pau cair, o peão de boiadeiro machuca lá. Sim. Então, o RC Eventos é uma das modalidades de responsabilidade civil que mais tem crescido, tá? Sim. Por quê? Porque é um ambiente que está sujeito ao risco. É um risco muito grande, né? Sim. Quanto maior o risco, né, maior a necessidade de É. contratação. Eu vou voltar agora para os exemplos dos contadores, tá? Ok? Para participar de uma licitação, a empresa tem que estar com os débitos tudo certinho, né? Com a federal, estadual, municipal. E às vezes o contador deixou de entregar uma obrigação e por conta disso a empresa perdeu a licitação. E aí ela perdeu ali uma licitação de 1 ano e ela se sentiu prejudicada e entrou na justiça contra o contador. Esse é um exemplo claro de responsabilidade civil que há cobertura. Sim. O próprio Código Civil diz o quê, né? Que os prejuízos podem ser de ordem corporal, são alguns exemplos que nós trouxemos aqui, né? Ordem material, esse seria um exemplo, e dano moral, né? Então, até a imagem, nesse caso seu, nós teríamos um prejuízo financeiro, porque ele deixou de ganhar a licitação. Mas tem empresas hoje que só vivem de licitação, né? Só trabalham com licitação. Então, imagine a cena, ele não tem a CLD, ele está impossibilitado de operar, de trabalhar. Como é que vai ficar os funcionários? Como é que vai ficar as despesas fixas dessa empresa, né? E também um dano moral, né? Ele entrou no rol de mal pagadores, né? Então, talvez vai ter, não sei, mas talvez existam até empresas ou órgãos públicos que falam, agora você está na CND suja, você só vai poder voltar a participar daqui a 6 meses, né? Então, para o contador, ele vai ser penalizado. Não tenho dúvida, né, que esse empresário ele vai promover uma ação contra o contador e sempre o outro fato que eu trago aqui é a questão da, da questão do dolo, né? Sempre a gente está falando aqui de situações aonde não se houve a ideia de causar o O fato, ato criminoso, o ato né? criminoso, né? Um assunto que ficou aí nas vitrines, foi o da Lojas Americanas, onde falsificaram o balanço lá, eu não sei muito bem a história, né? Isso aí não teria responsabilidade civil que cobriria isso, né? Sim. Porque foi premeditado. E aí tem um negócio legal, né? Não sei se eu posso colocar aqui, que é o seguro de DO, né? Que é o seguro de responsabilidade civil para diretores, né? Para aqueles que ocupam alguns cargos dentro de empresas que são os tomadores de decisões, né? Tem um exemplo que aconteceu no Brasil aqui de um incêndio de um shopping, foi em São Paulo, mas eu não me lembro a cidade, aonde os diretores do shopping foram considerados culpados e responderam com o patrimônio, mais uma vez, responderam com o patrimônio,
porque eles contrataram uma empresa para fazer manutenção na rede de gás do shopping e incendiou todo o shopping. Então, imagina que é uma decisão corriqueira. Não, precisamos mexer nisso aqui, não, precisamos fazer aquilo ali. Sim. E eles não foram culpados, eles contrataram uma empresa séria, olha como é que o negócio é grave, para fazer a manutenção do shopping, do setor de gás lá, e ocasionou um incêndio de grandes proporções. Então, eu entrei no outro gancho do seguro aqui. O seguro de DO, né, é para diretores, né, pessoas que ocupam, e pode ser não estou falando de grandes empresas, mas pode ser para empresas medianas, né. Se na tomada de decisão ele causou um prejuízo que afete terceiros, a coisa é bem mais séria, né. Sim. Falando para empresas também, né. Tem a questão dos produtos, né, Camila? Então, você vende um produto, e esse produto apresenta um defeito, um brinquedo, né, e causa um dano a uma criança, Sim. é sério, né? São coisas, vendo um liquidificador, e esse liquidificador, o mau funcionamento dele causou prejuízo, a legislação, se você for no Código Civil, ela vai como um leão lá para cima das empresas, né? Falando um pouco de vigência, vou dar um exemplo aqui. Um escritório contratou o seguro de responsabilidade civil durante os anos de 2020 a 2022. E não aconteceu nada ali, aí desistiu, não renovou o seguro. Em 2024, ela foi acionada judicialmente porque deu um problema lá em 2020, um ano que ela tinha o seguro. Como é que funciona? Qual que é a data ali para que o seguro ele vai cobrir? Então, o exemplo é, eu não tenho seguro agora, mas eu estou sendo acionado por um fato que aconteceu quando eu tinha o seguro. Isso pode acontecer e é coberto quando acontece isso? Tem os prazos legais, né? Então, assim, quando a pessoa, ela aconteceu um evento hoje, ela tem um prazo legal para ela estar ingressando uma ação, né? Então, desde que estejam dentro dos prazos legais, né, a seguradora faz a avaliação, né, para poder ter a cobertura ou não. O seguro de RC, ele é o que a gente chama que ele é feito por reclamação, tá? Então vamos lá. O que a Camila disse aqui, que existe a questão da prescrição, né? Então até prescrever aquilo, seja 3 anos, 5 anos, esse evento teria cobertura. Mas as seguradoras, né? Isso é o que a lei diz. Mas as seguradoras criaram algo bom, tá? O que é isso? Porque imagina que um procedimento médico realizado na data de hoje pode levar até 10 anos para que a consequência apareça, né? Situações de amianto aí, uma empresa que tem esse tipo de produto. Então imagina que uma situação ocorrida na data de hoje, ela pode ter suas consequências após o período de prescrição. Então qual é a saída para isso? Tá? A saída para isso é o quê? É o cliente possuir uma apólice de seguro vigente, então ele não pode interromper a vigência, tá? Então ele começou a fazer no ano 1, tá? Ano 2, 3, e lá no ano 10 há uma reclamação de um evento ocorrido no ano 1, tá? Então a seguradora ela continua amparando isso. Mas veja que, por isso até o profissional que tem um RC bem feito, bem elaborado, né? Tome muito cuidado, né? Para mudar de corretor ou para mudar de seguradora, né? Porque veja só, a seguradora está lá na Seguros Unimed, né? E aí ele quer vir para a Aliança. Cabe à Aliança decidir se ela vai comprar esse lastro, né? Essa história que ficou para trás, né? Então essa questão da vigência, diferente de alguns anos de seguro que é 12 meses, né? Iniciou, terminou, tá? Tem a questão da prescrição, sim, ponto. Mas também existe essa brecha, eu vou usar o termo, que as seguradoras permitem, né? Que com a continuidade da vigência, a pessoa seja amparada, né? E dá para contratar também os prazos adicionais, né? Então, tem alguns tipos de seguro de responsabilidade civil que você contrata por um ano, porém, você consegue contratar um adicional de mais um ano, né? Desde que porque os valores são diferentes, né? Então, você quer contratar só por aquele ano, é um valor. Se você quer que ele tenha um adicional de mais um ano, ele é outro valor, né? Esse adicional é sempre para frente. Sim. Por Aí, exemplo, o retroativo Ah. funciona diferente. Tá. Tem seguradoras que aceitam também a contratação retroativa, né? Mas é avaliação de risco. Eles avaliam o risco,
Primeiro você tem que preencher um questionário de avaliação de risco para ver se tem alguma reclamação, qual que é o teor dessa reclamação, porque quando a gente fala de seguro, a seguradora ela assume um risco para você. O risco que é seu, ela pega para ela. Então ela pode falar, não, eu não quero assumir esse risco, que é quando a gente fala assim, olha, eu não estou conseguindo fazer esse seguro porque nenhuma seguradora aceita, né? Ou a seguradora X aceitou, mas é tanto, porque o risco é alto. Sim. O nosso amigo contador aí, nós estamos com dificuldade, tá? Não, são pouquíssimas as seguradoras que estão pegando RC contador. O que isso está dizendo? Está tendo muito sinistro, tá? Então, diferente de algumas outras atividades profissionais, a gente consegue cotações lá em 4, 5 seguradoras. O RC Contador, se eu não me engano, uma ou duas seguradoras estão fazendo, tá? Sim. Então acontece bastante. Acontece. Infelizmente acontece, né? E como eu disse, quem é do meio sabe o risco que está exposto ali, né? Sim. Tem algumas obrigações que, se você passar do prazo, tem uma multa, né? Então, vamos supor, tem que entregar uma GIA, tem que entregar um SPED, e aí passou do prazo, dia 15, dia 20 tem que entregar. Não entreguei, automaticamente quando eu entrego, já vem uma multa. 500, 600 reais. Nesse caso, não tem uma ação judicial, né? Nessas ocasiões, tem alguma forma do seguro cobrir também? Na verdade, assim, primeiro que existe uma franquia, né? Todo seguro, Sim. existe uma Tem que franquia. atingir a Neste franquia. caso aí eu já, né, responderia que dificilmente Não estaria ali compensa pagar a no franquia. valor da franquia. Mas se for impetrado uma ação judicial e atingir a Vai franquia, receber. tem cobertura. Ah, perfeito. Uma coisa, você contrata um seguro, ele tem valor de cobertura. Aí você vai lá e utilizou, você contratou 500 mil e você utilizou, numa determinada situação, 250 mil. E aí aquele seguro ele tem a validade de 1 ano, né? Aí ocorre de novo um outro sinistro, né? Ele não tem mais aquela cobertura de 500 mil, né? Ele já foi utilizado 200 mil, agora então ele vai ter uma cobertura de 300. É isso mesmo? Ou se eu usou uma vez, se eu for usar de novo, eu não consigo usar mais porque eu já usei uma vez? Na verdade, você vai conseguir usar, só que a sua verba ela vai estar reduzida a 250 mil reais. Tá. Em algumas seguradoras, em algumas modalidades, no RC não dá para fazer aporte, né? Não dá para complementar novamente essa verba. Então, ele ficaria ali meio que manco o seu seguro, né? Você contratou 500, já usou 250, sobra 250 mil para você usar, né? Algumas seguradoras irão permitir fazer um endosso, né? Sim. Para você complementar a verba, né? Esse é o ponto. Num seguro de carro é possível você ter, às vezes, um acidente no começo ali do ano e ninguém gosta de ter acidente, né? Mas você pode ter um outro depois ali. Então, Sim. é possível ele ter um aporte ali Sim. depois do primeiro seguro para renovar e continuar assegurado do valor, né? Sim. Sim. Não sabia disso. Assim, o seguro de responsabilidade civil eu vi que até para corretor tem, né? Sim. Eu Incrível. tenho. Porque todo prejuízo ao terceiro tem que ser reparado, né? Uhum. Então, essa parte de responsabilidade civil, ela tá crescendo muito, né? Sim. Posso dar o exemplo também que calcula uma rescisão errada e depois de um tempo o funcionário. E, importante dizer também, o funcionário ele vai entrar com ação contra a empresa, né, que é cliente do Sim. contador. A empresa vai rolar E o aí- escritório. Exatamente. Aí a partir dali é que tem Os trâmites. aciona o seguro. Isso. E sempre através de uma ação, né? Sim. Sempre Sim. tem que ter Sempre tem que uma estar ação. judicializado. Na verdade, assim, quando a gente fala de responsabilidade civil, né, é necessário que haja uma ação, Ah, né? Eu não vou trazer esse exemplo aqui porque é de muito próximo, Tá? mas é um exemplo de uma empresa, de um cliente nosso, onde aconteceu o evento e ele foi lá e fez um acordo entre as partes, né? O advogado da parte, o advogado da empresa se ajustaram sem a participação da seguradora. uhum. Não tem cobertura, tá? Então precisava, porque senão viraria uma indústria, né? Sim. Eu viria até aqui, falaria que o seu funcionário me ofendeu e agora não eu quero 100 mil reais, né? Então por isso que é necessário ingressar a ação. Bom, ingressou a ação, neste momento o contador, o profissional, ele vai levantar a mão e vai falar, olha, seguradora, estou sendo reclamado por um prejuízo, Uhum. né? E aí a seguradora vai tomar pé daqui.
antes mesmo dele ir atrás de um advogado, a seguradora que coloca os advogados ou o contador Não, contrata o advogado? ele pode contratar o advogado, lembrando que a seguradora vai custear os honorários advocatícios, né, o custo que ele vai ter com o advogado, né? E aí a seguradora tomou pé. A ação tá lá, tá tramitando na segunda vara do fórum tal. O ideal é que ele ficou sabendo daquilo ali, já Não, aciona. Já a tem que acionar. Não vou atrás do advogado, tentar resolver e depois Não. chamar a seguradora. Tem que ser naquele momento ali. É premissa do seguro de responsabilidade civil você levantar a mão, eu uso esse termo, e avisar a seguradora, né? Ela tem que estar ciente. É igual no seguro de lavoura, né? Você começou a perceber que está chovendo pouco ou está chovendo demais, você não espera colher para avisar. Você já avisa, olha, está tendo um problema aqui, né? Que a seguradora vai mandar os técnicos. Mas voltando aqui para a questão do RC, então a ação está lá, né? Está tramitando. Se a seguradora achar pertinente fazer um acordo com a parte, porque de repente ela olhou e falou, cara, não tem o que fazer aqui, nós Vai vamos perder. O Né? prejuízo é muito alto. O prejuízo é muito alto, vamos perder. Sim. E a outra parte abre um precedente, um possível acordo, eles vão formular um acordo e esse acordo, ele, via de regra, ele é homologado tá, no judicial. Por quê? Porque existe o ditado, quem paga mal paga duas vezes, então ela vai lá, paga, né? Ou o segurado paga, eu quero tantos mil, mas depois eu não vou promover uma ação contra você não, Valdemir. Aí passado uns anos eu falo, tô precisando de dinheiro. Então, isso né? Então por isso que esse acordo é homologado, olha, tá firmando um acordo, você paga o X, ele desiste da ação, né? Para poder resolver o assunto. Isso é muito sério, né? Isso é fazer bem feito. E aí entra a expertise do corretor, né? No nosso caso, a gente está sempre do lado, né? Porque, infelizmente, a gente tem alguns casos de RC lá, dentro desses 90 sinistros que flutuam lá, tem RC lá dentro, né? E a gente está sempre do lado do cliente, no sentido de orientar, né? Com o advogado dele, né? Olhando o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Porque o empresário, ele é bom para aquela situação, né? Ele é um bom mecânico, ele é um bom farmacêutico, ele é um bom engenheiro, mas ele não é advogado, né? E assusta quando a pessoa recebe lá uma intimação ou quando o fato acontece, ele já para de dormir, né? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E aí começou um tormento. Eu costumo dizer, né, que a gente vende noite de sono, né? A gente não vende uma apólice de seguro. Por que eu brinco? Porque a noite de sono é você saber que pode acontecer o evento, né? Mas eu tenho algo que me ampara, né? E noite de sono não tem preço. Assim, né, pessoal? A gente fica, às vezes, pasmo com algumas situações. Às vezes o cliente vai lá e ele paga, sei lá, 10 mil para fazer o seguro do carro dele, da caminhonete dele, né? Se for um carro, não é o valor médio do seguro, mas ele paga um valor alto lá para fazer o seguro de um carro que custa 300 mil, 200 mil. E as situações muito mais importantes, né? Ele não faz o seguro de vida, né? O seguro de vida dele custaria 800 reais por ano, né? Que eu falo, né, Camila? Sim. Seguro de vida é um ato de amor, né? Seguro de vida você não faz para você. É a proteção familiar, né? E falar do contador, voltando ao contador aqui, né? O contador é aquele que tem a imagem, né? A zelar. Ele que geralmente tem que chamar o empresário, orientar, né? Dar ali bons conselhos, olha, faça isso, não faça aquilo, falar de sucessão patrimonial, falar de N situações. E ele tem que pensar nele, ele tem que dar o exemplo, né? Será que ele pensa nele mesmo, né? Ele tem que ter a conduta ilibada, né? Mas será que ele está pensando nele mesmo? No que pode acontecer com ele? É um ramo que tem muita mudança, né? Sim. Legislação, muda a alíquota, muda a forma de entrega. Então, Hoje o governo encara como contador como um corresponsável, né? Ele assina junto com o dono da empresa ali. Se tiver alguma coisa de errado, aciona a empresa, mas em muitos casos o contador também Responde junto. Essas são situações assim que, voltando a esse exemplo que eu te falei, a pessoa paga muito por certas coisas e a gente fica olhando, oferece um outro produto, porque na verdade talvez foi a profissão que me deu o carro, né? Foi a profissão, né, que me fez aquilo e ele não acha pertinente, né?
falar do aculturamento do seguro, né, Camila? As pessoas estão Sim. muito aculturadas no automóvel, né? Talvez no início da nossa conversa aqui, o seguro de automóvel, Uhum. né? Mas seguro de automóvel é um... Até pegando esse gancho e talvez virando a página ali, né, mudando um pouco de assunto, a gente conversou informalmente e me veio um gancho, né? Existe seguro viagem, né? Eu nem sabia que tinha. Então, você vai viajar para fora, foi uma surpresa. Tem que ter a Sim. documentação, tudo, e tem que ter o seguro viagem, né? E aí a gente tava, antes do início da gravação, a gente estava falando, tem um outro seguro, tem o plano de saúde, que você paga uma mensalidade ali, e tem, parece que um seguro saúde. Como que funciona, Ney? O seguro-saúde, ele é muito interessante, né? Porque ele é um pouco confundido ali com o plano de saúde, né? Só que o plano de saúde, normalmente você paga uma coparticipação, né, no que você for utilizar, e muitos seguros-saúde não têm coparticipação, e você tem que trabalhar e ser atendido na rede credenciada ali, na rede referenciada, né, que eles falam. E o seguro-saúde, ele te permite o reembolso. Então, você não conseguiu atendimento na rede credenciada, você tem um plano conforme a contratação, né? Assim como os outros, tudo é segmentado. Eu quero contratar para eu ser atendida no Albert Einstein, lá em São Paulo, no Sírio-Libanês, e o seguro-saúde, ele me permite isso. Né? Eu posso ser atendida lá, eu posso ser atendida no médico particular e ter o reembolso conforme a contratação, né? Então você não fica preso no plano de saúde. Nossa, eu ligo lá no médico, ele só tem consulta para mim no meu plano de saúde daqui 3 meses, daqui 6 meses. Eu tenho um seguro-saúde, eu vou lá, eu faço o atendimento particular e eu pego a nota fiscal e eu tenho reembolso conforme a tabela contratada. Isso é bem legal. Até a questão do seguro saúde, né? Até então, quando a gente falou, eu imaginei que fosse algo assim, igual um seguro de carro, por exemplo. Seguro de carro, eu não vou ter um seguro de carro para mim fazer a manutenção no meu dia a dia. O seguro de carro é para um acidente, para um roubo, para um sinistro, né? E o seguro saúde, pelo que eu entendi, então, serve para uma consulta. Ou não, ele é voltado para uma Para cirurgia, tudo. uma coisa. Consulta, exame médico, cirurgia, exame de alta complexidade, tratamento terapêutico. Algumas seguradoras que abrangem Sírio e Einstein, né, que são os Sim. hospitais de referência do Brasil, você tem a possibilidade de fazer aquele check-up. Existe um check-up que você faz nesses hospitais que custa uma grana, né? Se eu não me engano, a Sul América, ela te dá essa possibilidade de você fazer check-up anualmente, Sim, né? é E legal. questão de custo, é mais ou menos parecido com um plano ali, tá? O custo ele varia de acordo com os pacotes Sim, sim, contratados, né? entendi. Então, assim, sem coparticipação, para ser atendido no É Einstein, igual, mais ou menos é igual um a pouco mais contratação caro. é mais ou menos igual um plano, porque o plano às vezes tem É, também isso. mas é importante a gente ressaltar que ele não faz a contratação com pessoa física. É só pessoa Ah, jurídica a partir de 3 vidas. ou seja, você contrata ali para a empresa e para o guarda-chuva que está debaixo Sócios, da empresa ali, né? funcionários, sim. Mas você pode escolher, né? Eu não quero contratar para todos os funcionários, eu quero contratar só para os Uhum. sócios, para os dirigentes. Você Tem a pode. possibilidade de estender também para a família dos colaboradores? Sim. Dos colaboradores, não. Dos sócios Ah, do e sócio. No do plano de proprietário. saúde você tem a possibilidade, No plano No de né? plano de saúde você saúde, consegue sim. colocar um braço ali, a família de primeiro grau, se eu não me engano. São Do, os que do- eles chamam de dependentes. A Sim. gente vende Sim. plano de saúde também, dá para colocar. Uhum. Me permita, você falou de seguro saúde, de seguro viagem, né? É. Mas até tem um cliente nosso que está fazendo um cruzeiro internacional. E eu estava conversando com ele que existem N coberturas para o seguro viagem, né? Imagina que você vai fazer uma viagem para fora do Brasil e acontece o pior lá, né? Então o traslado de corpos é uma fortuna, Caríssimo. tá? É uma fortuna para você trazer de lá para cá. Ou você fica doente, precisa ir a um dentista, né? A gente sabe que fora do Brasil não tem SUS, né? Então o cidadão tem que custear aquilo e vai ser em dólar, vai ser em euro. Mas um outro fato do Cruzeiro que a gente conversava é o seguinte, que se num dado momento ele ficar doente, né, e ele tiver enfim, ele pegar Covid lá, ou alguma situação, é protocolo do navio que no próximo porto ele vai descer. E ele vai descer e a agência de viagem
vai deixar ele lá, naquele Se local, vira. né? Que seja um cruzeiro, sei lá, Santos para Argentina, né? Ela vai deixar você ali num determinado lugar e você cabe a você achar meio de transporte para voltar e tudo mais. Então, extravio de bagagens, né? A gente já teve Sim. algumas situações dessas aí. Então, é legal, sabe? Esses dias eu fui viajar e você faz um seguro viagem hoje por R$ 300 para R$ 126, se eu não me engano, se for para cada um, né? Uhum. Pô, você ter extravio de bagagem, né? Despesas médicas, né? Então, fiquei doente, deu uma dor no dente, Uhum. traslado de corpos, tem um seguro de vida embutido ali dentro, Sim. assistência, né? Se você perdeu o voo, né? Tem até a remarcação de voo, tem uma porrada de E coisa tem lá. os países que exigem, né, para você Exato. entrar no Uhum. país, os países da União Europeia normalmente exigem que tenham até o valor mínimo de contratação, né, de 30 mil euros, para poder você autorizar sua viagem. Interessante. Tem muita, Tem muito assunto. Como a assunto. Camila iniciou essa conversa, tem seguro para tudo. Para Ah, tudo, tem, exatamente. tem. Legal. Aprendemos bastante, hein? Com certeza. Beleza. Eu vou finalizar agora perguntando sobre a questão de franquia. Eu vi no site de vocês lá que tem a possibilidade de abrir uma franquia da Conquista. Como é que funciona isso? Que a gente cresceu muito nos anos anteriores, né? Como eu disse, a gente tem algumas unidades espalhadas pelo Mato Grosso do Sul Tá e em São organizando a Paulo. casa agora. Na verdade, a casa está bem organizada, sabe? A gente se preparou bem para isso. Mas hoje na questão de franquia, a gente que, ao invés do franqueado nos escolher, né, a gente que escolhe o franqueado, Sim, né? Não é, não é, como é que eu vou dizer isso, né, Camila? Não é a nossa prioridade, né, a Sim. abertura de um sim, novo escritório. Uhum. Por quê? Porque como vocês viram aqui, o negócio é muito sério, né? sim, Então, a gente vê outras empresas, outras corretoras que infelizmente abriram o leque de forma muito rápida e sofreram muito com Perde isso. qualidade. Perde qualidade, sim, pode ser contratado o seguro de uma maneira errada, entra a Uhum. responsabilidade civil do corretor, correto? Certo. Então, a ideia sempre é buscar muito o parceiro, né? Quem é a pessoa, quem que é o futuro interessado, né? A história daquela pessoa, Uhum. o que aquela pessoa pensa, se ela compactua com os nossos pensamentos, né? Que a se gente vê. ela entende a responsabilidade, né, da venda do Ah, seguro, porque não é a venda de um produto comum, né, e nem tangível. Então, Uhum. a pessoa tem que ter responsabilidade, porque é na hora do sinistro que a gente vai ver o resultado dessa venda, né? assim, a gente tem uma história muito sólida, sabe? Graças a Deus. É muito árdua, né? Dura ali, mas a gente nunca teve um sinistro negado, tá? Por responsabilidade nossa, Uhum. né? Já tivemos sinistro negado, mas porque veja só, o seguro não cobre fraude, Uhum. tá? Sim. Isso aí não é a conquista, o seguro não Se cobre tivesse fraude. cobertura de fraude, ia ser bem cara, né? Então, assim, falar de sinistro negado, a gente fala com a boca cheia que a gente, Uhum. graças a Deus, nunca passou por isso, né? Então, para zelar isso, né, e para manter esse crescimento sólido, a gente não pensa muito em simplesmente ter a unidade ali, tem que ser Uhum. rentável, né? Sim. Tem que ser Sim. rentável parceiro. O mercado segurador também não é Uhum. esse rio de dinheiro, não. É muito trabalho, Aham. né? Muito trabalho para um pouco de dinheiro. Então, é, Sim. a gente, quando vai escolher um novo parceiro, eles nos procuram, né? A gente olha muito a pessoa, né? Legal. Deixa o contato de vocês, o site, o WhatsApp, telefone. Sim. Hoje vocês conseguem atender, vocês falaram as cidades ali, né? Ah, Consegue estar fazendo um atendimento às vezes para um empresário de uma outra região, às vezes ó, precisa Isso é de importante orientação, também. né? aí, ó. Vocês conseguem estar Sim. dando esse atendimento também. Sim, a Deixa eu só gente. responder essa. Não, você vai falar dos meios para chegar até na gente. Mas existe uma cidade no Pará, né? Que eu tive lá Nordeste, não, no norte, no no norte, norte, e chama ah, tô pro sul. Alter do Chão, né? É uma cidade turística, né? Talvez um dos lugares mais bonitos que eu já visitei, uma praia de água doce no Rio Tapajós.
E é uma viela, uma vila minúscula que você chegar nela anda 200 quilômetros de estrada de terra. Não sei se já asfaltou de Santarém para lá. E eu tive lá e tal. E aí, passado uns anos, eu tô lá no escritório e nós temos um cliente lá em Alter de Chão, Uhum. sabe? E aí, respondendo a sua pergunta, nós temos clientes no Brasil inteiro. Sim. No Que Brasil inteiro. A gente tem um segmento de telemarketing, né? E ele nos permite, porque assim, essa consultoria, tudo isso que a gente faz em diversas regiões do país. Mas esse exemplo aí de Alter eu nunca vou esquecer, porque quando eu vi que tinha lá um cliente lá, eu falei, poxa vida, então estamos longe, né? Chegamos bem longe, né? É Já nos porque bom. hoje não existe limite, né, das pessoas, assim, de você, o alcance das pessoas. Porque hoje você fala no telefone, WhatsApp, videochamada, então a gente se apresenta, a gente cria um vínculo com o cliente, né? E a gente consegue fazer uma boa venda e dar uma boa assistência. Que bom. As distâncias encurtaram, né? Sim, Às vezes eu não preciso estar frente a frente, né? Às vezes eu estou mais presente com alguém que mora fora do país ou que está lá, né? Que nem o nosso escritório lá em Sorriso, né? sorriso. A gente, Acho que eu tô mais próxima de sorriso do que do pessoal daqui, Aham. porque eles me acionam todo dia, a gente faz videochamada, então eu, ah, né, a gente tá Interessante. junto. Que legal. o nosso contato, Então, nas redes sociais é Conquista Underline Seguros, né? Instagram e Facebook. www.conquistaseguros.com.br, nosso site. Uhum. E os é telefones. 18, né? Da sede 3705-1884, tá? E o do plantão, né? E o do plantão, você tem a cabeça? Não? Não. É, A A gente gente a gente coloca coloca, no a gente comentário coloca É, do na caso. é legal descrição. falar do plantão também, assim, que a gente oferece, né, um serviço, existe o 7x7, né, o nosso eu acho que é muito mais, porque é durante todo o ano, né, Natal, Ano Novo, diurno, noturno, a gente tem alguém para atender, né. Então, respondendo um pouco, principalmente a questão do auto, né, auto é o que tem mais acidente, mas a gente tem um serviço de assistência 24 horas que é, de fato, 24 horas. Hum. 365 dias, a pessoa não De vai ficar sem madrugada, atendimento de feriado. madrugada. A gente já teve situação de roubos ano novo, É, madrugada. eu mesmo, no início, passei ano novo atendendo cliente que tinha o caminhão sido roubado, né? O seguro, querendo ou não, ele vai acontecer na hora mais inesperada, né? É aquilo que você compra tranquilidade, É, né? Sim, Uma compra hora de exatamente. sono. E quando você desenvolve a consciência do seguro, né? Eu acho que a pessoa não quer mais ficar desprotegida, né? Sim. Ela vai tentando comprar as proteções ali para ficar o mais tranquilo possível. assim, é muito difícil você, volta a dizer, conquistar as coisas, né? É muito difícil. Então, poxa, a gente vê situações assim, de pessoas que nos procuram, até um jovem esses dias que lutou para comprar o carro. Já é difícil comprar o carro, né? E aí ele teve o carro dele incendiado e sobrou um carnê para ele pagar, né? Então ele vai Sim, ter que continuar pagando esse carnê sem ter o carro, né? Porque o banco não vai ficar sem receber. sim, Isso é muito triste, né? Então o seguro ele traz essa proteção, essa tranquilidade, né? É um bem necessário. Não é um mal Não é um mal necessário, é um bem necessário. é um necessário. bem. Então, a partir do momento que você tiver, você souber o que você está comprando e se for bem assessorado, você vai ser feliz ali e vai, como eu disse, vai ter noite de sono, né? Sim. Bom, agradecer o Ney e a Camila. Foi muito Pro- esclarecedor, Com né, a certeza. conversa que a gente teve aqui. Tirou muitas dúvidas, coisas que eu nem imaginava de questão de seguro. Eu fiquei sabendo hoje. Legal. E E agradecer a presença, o tempo, né, de disponibilidade de vocês aqui. a Camila que é de fora, né? Já conhecia Mirandópolis? Já eu Já. venho pra cá direto, Ah, né? sim. No Então tá escritório mais com fácil. as O Ney meninas. também, né? De fora também, né? Mais aqui do que lá. Mas assim, eu que quero agradecer vocês dois, né, pela oportunidade de, como eu disse, estar criando a cultura do seguro, né? O que a gente Sim, veio fazer hoje aqui é levar essa conscientização, né? Dizer, parem para pensar em situações que são importantes, né? Então, no meio da correria aí, profissional liberal, seja a pessoa que quiser fazer um seguro de vida, um seguro do carro, da sim. residência, estamos abertos, né? Faça uma cotação,
né? Antes de achar, Contem conosco, É. né, para uma consultoria para indicar o melhor produto, né? Porque a necessidade de um é diferente da necessidade do outro. eu estava dizendo, antes de achar, né, que é um produto, gente, é barato, né? Sim. A hora que você pontua ali para o contador o que ele vai pagar por mês para ter esse benefício, é muito barato, né? E em vista do que o produto traz para eles de tranquilidade. E a tranquilidade não é só para quem, no caso de responsabilidade civil, não é nem só para aquele que está fazendo, mas também para os clientes dele ali, né? Ah, Para Sim. ficarem tranquilos também. exato, né? E é assim, ele pode vender isso até como um benefício, né? É o escritório, né? Eu zelo, eu trabalho com sigilo, com ética, com descrição, né? Tenho ali. Mas também, se tudo der errado, Eu tenho um seguro, Tem né? seguro. Com certeza. É um ótimo ponto. Pessoal, obrigado por ficar até aqui. Se precisar, entre em contato com o Ney, com a Camila para cotar um seguro, né? Ver o que vocês precisam. E não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e pode colocar o comentário lá se tiver alguma dúvida também, a gente repassa para eles, tá bom? Tá ótimo. Obrigado. Obrigada. obrigado, Valeu. pessoal.